Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. Vamos juntos descobrir? Olha aí, aula 12, objeto de conhecimento, óptica, uma análise geral sobre o comportamento da luz, espelhos planos e esféricos. Detalhamento, óptica, uma análise geral sobre o comportamento da luz, espelhos planos e esféricos, conceitos iniciais. Muito bem, pessoal, e agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar aí sobre a óptica e esses conceitos fundamentais, que muitas das vezes pensamos que estão lá longe. E você vai perceber, aliás, na física você percebe que muitos fenômenos estão relacionados com o nosso cotidiano. Trago para você um vídeo com uma introdução dos conceitos iniciais que nós vamos estudar hoje. Vamos lá assistir e prestem bem atenção. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Quando falamos em óptica, a luz é a grande protagonista. É ela que nos permite enxergar, reconhecer as cores, formar as imagens em espelhos e observar fenômenos belíssimos, como, por exemplo, os arco-íris. Pense em quantas vezes você já se olhou no espelho hoje, ou usou o retrovisor de uma moto, viu a imagem da lua refletida na água, ou mesmo a sua própria sombra. Tudo isso, pessoal, acontece graças à luz e aos fenômenos ópticos. E trago para você um questionamento. Você já parou para pensar como os espelhos estão presentes no nosso dia a dia e como eles nos ajudam a enxergar o mundo de formas diferentes? Pessoal, vocês já perceberam que as estrelas parecem se refletir na água calma do rio, como se fosse um grande espelho. Da mesma forma, ao se arrumar em frente a um espelho, em casa ou quando olham para o retrovisor de uma moto, de um carro, vocês estão interagindo com a física. E hoje, pessoal, nós vamos descobrir como funcionam os espelhos e como eles formam essas imagens. Preparem-se, porque a luz vai nos guiar em uma viagem cheia de descobertas. Vamos juntos? Muito bem, pessoal. No nosso vídeo, nós tivemos aí uma introdução do que nós vamos estudar hoje. Principalmente os conceitos iniciais que envolvem os espelhos planos. E o primeiro questionamento que eu trago para você é uma imagem. Olha só, temos aí a Cecília e você também pode estar se perguntando, como é ou você já se olhou no espelho hoje? Aí, quando você se olha no espelho, antes de sair para o trabalho, para a escola, enfim, você se olha e você percebe que a física está aí. Principalmente, né, quando estamos falando de espelhos. Então, você percebe que no espelho, antes de sair para a escola, ou mesmo quando você vai no barco, você percebe que também eu posso olhar os espelhos, muitas das vezes usar o retrovisor de carros, de motos, enfim. Ou quando o motorista consegue ver uma curva perigosa graças a um espelho convexo. A física ela está presente ali, trabalhando silenciosamente para garantir segurança, beleza e praticidade. Vocês perceberam aí que a Cecília ela está segurando o espelho, mas vejam que os fenômenos físicos estão aí, no simples fato da Cecília estar segurando
esse espelho. Aí, com base no que temos aí de conceitos iniciais, nós temos a primeira definição: a luz e os espelhos no nosso dia a dia. Observe na imagem que aparece o raio incidente, um raio refletido, o ângulo de incidência e o espelho plano. Aí você tem o seguinte, ó, a óptica física estuda a luz e os fenômenos relacionados a ela, como, por exemplo, a reflexão. E o que significa isso? Como a reflexão, né? Primeiramente, eu posso analisar ali com esse raio. O raio incidente, o raio refletido, o ângulo de incidência com o espelho plano. Aí, na óptica física, que estuda a luz e os fenômenos relacionados a ela, né? Como temos aqui a reflexão, que acontece quando a luz bate em uma superfície. Observem aí nessa imagem, você tem aí, nesse caso, você observa aí nesta imagem, você observa que sempre que eu estiver falando sobre esses espelhos, você tem aí, sempre você vai observar que você tem a reflexão, que acontece quando a luz bate em uma superfície e retorna para o mesmo meio, como você percebe aqui, ó. Eu tenho essa reflexão que acontece quando a luz bate em uma superfície. Aí você tem em uma superfície, aí você percebe o seguinte: a luz que vemos todos os dias na natureza se comporta de uma maneira ou de maneiras diferentes ao interagir com superfície, como, por exemplo, espelhos planos, refletem imagem do mesmo tamanho e posição. Aí, continuando, ó, vejam, e retorna para o mesmo meio. Nesse ramo, a luz é vista como onda, logo é estudado o comportamento ondulatório. Fenômenos como a difração, interferência e a polarização são observados. Você observa que, ao falarmos aí da ondulatória, que é um ramo da física que estuda essas ondas aí, você percebe que existem esses fenômenos. Claro que, ao falarmos da óptica, principalmente da óptica física, que ela estuda a luz, e temos aqui alguns exemplos. Vejam. Temos aqui tipos de espelhos. Então, nesse caso, nesta aula, nós vamos estudar os conceitos iniciais, as definições, tipos de espelhos, aí de acordo com a natureza da superfície refletora, os espelhos são qualificados em. Aí aqui, nessas imagens, observem que temos vários tipos de espelhos. Temos o espelho cilíndrico, o espelho elíptico, o espelho esférico, o espelho parabólico e o espelho plano, que eu acredito que é o que mais a gente conhece. Mas claro que no nosso cotidiano existem vários tipos. E de acordo com essa natureza da superfície refletora, aí você tem aí a ideia, né, de como surgiu os espelhos. Então, vejam que existem vários tipos de espelhos no nosso cotidiano, como nós temos aí, desde o espelho cilíndrico até o espelho plano. Claro que, ao falar desses espelhos, a gente precisa também conhecer a sua origem. Trouxe para vocês um vídeo com a origem dos espelhos, porque é muito importante nós também conhecermos a história, porque não adianta eu falar do que é um espelho plano e não conhecer de como surgiram. Então, agora nós vamos assistir um vídeo que fala aí sobre esses espelhos, aliás, esses espelhos e a sua origem.
Vamos lá prestar bem atenção como aconteceram, como surgiram esses espelhos. Então, agora, vamos iniciar falando aí sobre esses espelhos. Vamos ao vídeo. A história dos espelhos começa na antiguidade, com os primeiros reflexos sendo vistos em águas paradas em superfícies de pedras naturais. Os primeiros espelhos fabricados foram feitos de pedras e metais, como bronze e prata, que eram polidos até alcançarem uma superfície capaz de refletir uma imagem. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios utilizavam espelhos pequenos e portáteis, feitos de bronze polido e moldados em discos redondos planos, em representação ao deus do sol, com cabos de madeira, metal ou marfim. Os egípcios e os romanos avançaram na fabricação de espelhos utilizando ligas metálicas que podiam ser polidas até obterem um brilho espelhado. No entanto, esses espelhos ofereciam uma imagem distorcida. No século XII, na Europa, o desenvolvimento da técnica de vidro soprado e a invenção do espelho de vidro gerou grande revolução na fabricação de espelhos, e essa inovação permitiu a produção de espelhos maiores e com reflexos mais claros e precisos. Em torno de 1373, na cidade de Veneza, os fabricantes de espelhos descobriram o cristal de rocha. Por ser extremamente raro, esse tipo de espelho era muito caro, e ornamentados com molduras e bordas diferenciadas, que era encomendado apenas pela alta nobreza. Em 1665, o rei Luís XIV importou trabalhadores italianos e começou a produzir seus próprios espelhos, fundando uma grande fábrica francesa. A iniciativa originou uma das maiores obras artísticas do século XVIII, o Salão dos Espelhos, no Château de Versailles, que conta com 357 espelhos. A base utilizada para a fabricação de espelhos até hoje é do químico alemão Justus von Liebig. No século XIX, ele desenvolveu o processo de revestimento de vidro com uma fina camada de prata metálica, o que permitiu a produção em massa de espelhos acessíveis e de alta qualidade. O espelho é um artigo comum em residências e empresas. Na história dos espelhos modernos, podemos incluir sua funcionalidade decorativa, que ajuda a aumentar os ambientes onde ele é instalado. Quanto maior é o espelho, maior é a sensação de amplitude. Muito bem, olha só, o nosso vídeo nos mostrou a origem desses espelhos. Perceberam que se começou há muito tempo até chegar nos dias atuais. E com base na ideia desses espelhos, trago para você a definição dos espelhos. Vejam, espelhos planos. Aí temos a Cecília se olhando e vocês também podem estar se olhando nos espelhos, em casa, no trabalho, no banheiro. Então, vejam que ao ir em determinado local, se tivermos os espelhos, você percebe que ali estamos falando sobre a luz. Aí o primeiro, e aliás, a primeira definição para vocês sobre os espelhos planos. Aí você tem aí, ó. O que são esses espelhos planos? São superfícies refletoras, são superfícies refletoras totalmente planas, que refletem a luz de forma regular, permitindo a formação de imagens nítidas. Vejam como eu estiver falando de espelhos planos, você está tendo uma superfície refletora. E nessa superfície refletora, você tem o seguinte, ó, que ela, ao refletir, eu tenho a reflexão da luz, que é um fenômeno óptico onde a luz incide em uma superfície refletora e retorna à sua fonte original ou meio. E com base nesta definição, você tem o seguinte: os espelhos planos
são amplamente utilizados em nosso cotidiano, desde espelhos domésticos até instrumentos ópticos avançados, desempenhando um papel fundamental na reflexão da luz e na formação de imagens. Logo, ao falarmos desses espelhos planos, que são superfícies refletoras totalmente planas que refletem a luz de forma regular. E quando você percebe que estamos falando dos espelhos planos e eles são muito utilizados no nosso cotidiano, desde em casa, nos instrumentos ópticos, enfim, eles desempenham um papel fundamental, principalmente se falando da reflexão da luz e na formação de imagens. Com base, né, nessa formação de imagens, nós temos aqui, continuando, né, falando dos espelhos planos. Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é completamente plana. Isso significa que, quando olhamos para um espelho plano, vemos nossa própria imagem refletida de forma nítida, sem distorções. Vejam aí, um espelho plano, sempre nós vamos ter que é aquele em que a superfície de reflexão é completamente plana. E os espelhos planos sem distorções. Os espelhos planos são muito úteis em várias situações, tanto em casa quanto em instrumentos ópticos mais avançados. Aí você pode estar se perguntando, mas como que esses espelhos eles são utilizados em várias situações? Por exemplo, eles são usados em espelhos de banheiro, espelhos de maquiagem, espelhos de telescópios e até mesmo em periscópios. Muito bem. Então, vejam aí que esse nome, né, meio diferente, aí você percebe que ao falar de um espelho plano, que é aquele que a superfície de reflexão é completamente plana. Aí você percebe que ao falarmos aí desses espelhos planos, você tem o seguinte: esses espelhos planos, nós temos que definir que eles, aliás, os espelhos planos, eles são, que representam aí os espelhos planos, as imagens são formadas por prolongamentos de raios refletidos, para que possamos enxergar o nosso reflexo em alguma superfície refletida. Esta deve promover a reflexão regular da luz, ou seja, refletir raios de luz com um ângulo igual ao ângulo incidente. Então, vejam aqui, eu tenho a imagem. O raio incidente, como vocês perceberam, esse raio irá bater nessa superfície, com um ângulo, vai bater e ele será um raio refletido. E com base no raio incidente, que ao bater aí nessa superfície, ao olharmos, você vai perceber que o raio incidente você percebe com essa seta, com essa direção, vai me gerar aí o raio refletido. Nos espelhos planos, essas imagens elas são formadas por prolongamento de raios refletidos, como você percebe nesta imagem, para que possamos enxergar o nosso reflexo em alguma superfície refletida. Muito bem. Aí, quando se fala desse tipo de espelho, nós estamos aqui mostrando para vocês esse espelho. Aí você tem
quando se fala de espelhos planos, nós vamos ter sempre que entender que ao falarmos dos espelhos, você observa aí, ó, nesta animação. Olha lá, você tem sempre que ao formar esta imagem, olha só o espelho, aí você observa o raio incidente com o raio refletido. Muito bem. E com base nesta animação, olha lá, temos o garoto e você observa que temos o ângulo com esse espelho. Eu tenho o raio incidente com o raio refletido. Olha só, novamente, ó. Muito bem. E para falarmos da formação de imagens, você tem assim, ó. Olha lá. Muito bem. Ok, é isso mesmo. Então, nós temos esta animação que reflete muito bem sobre os espelhos planos. Aí, falando desses espelhos, nós temos o seguinte, ó. A formação de imagem nos espelhos planos. Você observa com aquela animação, você percebeu ali que aquele raio incidente com o raio refletido. Aí temos que a formação de imagens nos espelhos planos. Aí temos aqui a Cecília e ela está se olhando no espelho. Aí você observa sempre ao termos aí a imagem, a formação de imagem nos espelhos planos é sempre a mesma. Ou seja, sempre ela é gerada uma imagem virtual, que é formada por prolongamentos. À direita, que apresenta a mesma direção do objeto e é do mesmo tamanho do objeto, independentemente da posição em que o objeto está localizado. Aí você tem que, além disso, olha só na imagem da Cecília, você percebe aí, ó. Na imagem da Cecília, você observa que o objeto se encontra à mesma distância do espelho, a qual a imagem está dele, ou seja, de uma pessoa, está a 5 metros de distância de um espelho. A sua imagem também está a 5 metros do espelho, e a distância entre o objeto e a imagem é de 10 metros, como podemos observar aí. Claro que nesta imagem, você observa, nesta formação de imagem nos espelhos planos, temos que a formação de imagem nos espelhos, a formação de imagem nos espelhos planos é sempre a mesma. Sempre é gerada uma imagem virtual que é formada por prolongamentos. Ela vai ser direita, apresenta a mesma direção do objeto e é do mesmo tamanho do objeto, independentemente da posição em que o objeto está localizado. Então, vejam aí que quando se fala dos espelhos, eu tenho aqui desse espelho, você observa, olhem só. Ó, esses espelhos, você percebe aí, nos espelhos planos, as imagens são formadas por prolongamentos de raios refletidos, como temos aqui, ó, o raio incidente, temos o ângulo e o raio refletido, para que possamos enxergar o nosso reflexo em alguma superfície refletida. E esta deve promover a reflexão regular da luz. Sempre que você estiver falando, ou seja, refletir raios de luz com um ângulo igual ao ângulo incidente. E, além disso, também é necessário que os raios incidente e refletido estejam contidos no mesmo plano, como nós temos aqui, ó, nesta imagem. Você tem que os raios incidentes, o raio incidente e o raio refletido estejam contidos no mesmo
plano. Muito bem. Aí temos aí a formação de imagem nos espelhos planos. Você observa aí. Temos também, aqui, ó. Temos também que os espelhos planos. Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é completamente plana. E o que significa dizer? Que quando olhamos para um espelho plano, vemos nossa própria imagem refletida. E quando você observa aí, você vê a nossa própria imagem refletida de forma nítida e sem distorções. Os espelhos planos são muito úteis em várias situações. Aí, com base nesse espelho, você percebe aí que esses espelhos planos, as imagens são formadas por prolongamentos de raios refletidos. E vimos também a formação de imagem nos espelhos planos. E esses espelhos, olha só, os espelhos planos são superfícies planas, cuja formação de imagem é sempre a mesma. E a imagem, o que vai me dar aí dessas superfícies planas, desses espelhos planos? Nós temos aqui a imagem formada, ela vai ser virtual, direita, mesmo tamanho e simétrica. E quais são as vantagens? Qual é a vantagem? Reprodução fiel do objeto, ideal para observação direta. E qual é a sua aplicação? Higiene, na segurança, no transporte, na ciência, também na moda e na decoração, porque estamos falando dos espelhos planos. Então, não esqueçam que a imagem formada vai ser sempre dos espelhos planos. A imagem formada será virtual, direita, mesmo tamanho e simétrica. E as vantagens: reprodução fiel do objeto, ideal para observação direta. E as aplicações aí, como nós já falamos, vai envolver desde a segurança, da higiene, da moda, enfim, do transporte, na ciência, moda e decoração. Então, vejam que existem aí as vantagens e as aplicações dos espelhos planos. Pessoal, olha só, falamos aí principalmente dos espelhos planos, que envolvia o quê? Os conceitos iniciais. Falamos aí dos espelhos, principalmente sobre as suas definições, as suas vantagens e as suas aplicações. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau.